Enfim, meus caros balconeiros, é momento de fazer a discussão que eu prometi faz um bom tempo. Afinal, qual a melhor continuação de Watchmen? De um lado, Doomsday Clock, de Jeff Jones e Gary Frank nos quadrinhos, o infame crossover dos heróis da DC e o universo do Alan Moore. Do outro, a série da HBO do Damon Lindelof. Damon, vou chamar de Damon. Como são duas obras com objetivos bem diferentes em mente, eu acho melhor não estabelecer critérios a serem seguidos. Vamos simplesmente discutir um pouco cada obra individualmente e depois ver o que podemos concluir disso tudo. A única discussão que eu acredito que é meio irrelevante aqui é sobre a necessidade dessas obras existirem ou se elas mancham o legado da obra original ou não. Eu acredito que até pelo fato de termos tido duas versões alternativas de continuação de Watchmen simultaneamente, dispensa a gente precisar que haja um sentido delas como cânone definitivo ou que tire o Watchmen da sua posição que alcançou ao longo da história de obra fechada. Então levem essas obras como antes de Watchmen e essas continuações, mas como visões dadas por outros autores a esse universo, da mesma forma que o Alan Moore deu para os personagens literários de Liga Extraordinária, por exemplo. Não tentem encarar essas obras como uma obrigação que todo fã tem que aceitar só porque foi produzido pela galera que tem os direitos dos personagens. Se você não quiser levar isso como cânone, não precisa levar. Mas antes, considerem dar uma força pro Sr. Balcão e dá uma olhada no nosso Apoia-se. Você mantém o canal de pé ao mesmo tempo que tem várias recompensas. Caso esteja apertado, considere apenas se inscrever no canal, dar aquele like, aquela compartilhada, isso já ajuda muito e creio que esse canal pode mudar sua vida se você me der a chance. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. E vamos começar falando de Doomsday Clock, ou o relógio do juízo final. A trajetória de Doomsday Clock começa em meados de 2017 e 2018. A DC continuava nas suas turbulências editoriais, passando por vários reboots consecutivos, sem conseguir manter uma coerência ou norte para encaminhar seus títulos. Então surgiu a pergunta, afinal, o que deu de errado na indústria dos quadrinhos? Antigamente parecia tão simples, tantas histórias que se tornaram icônicas surgindo dos mais inesperados lugares, quadrinhos de super-herói carregavam sozinhos o legado desse gênero, e décadas passadas e é como se a mídia das HQs fosse o último lugar que viesse à mente das pessoas quando pensam em super-heróis. O cinema nos últimos anos tem influenciado muito mais o que acontece nos quadrinhos do que o contrário. Então o que aconteceu? A resposta remete aos anos 80 e à ascensão dos quadrinhos adultões. Por melhor que seja o Watchmen e Cavaleiro das Trevas, o legado dessas obras para os super-heróis foi mais negativo do que positivo. Não para a mídia de quadrinhos em geral. A partir dessas HQs surgiram muito mais quadrinhos independentes e selos alternativos, como a Vertigo, que devem muito a essas obras, mas com super-heróis especificamente, a história foi outra. O que as editoras na época não viram é que o sucesso de Watchmen e Cavaleiro das Trevas dependiam muito mais da qualidade material do que o público-alvo adulto. Ao adultizar todos os seus títulos, o resultado foi muito mais a criação de um novo público e a perda do antigo do que um aumento de vendas. A mesma coisa pode ser dita de outras coisas que eram sinônimo de sucesso quando feitas eventualmente, como graphic novels e cataclismos, que fez com que as editoras pensassem que se repetissem isso com mais frequência era sinônimo de mais sucesso. Mas não, tanto as HQs adultas quanto os eventos gigantescos que envolviam todos os títulos limitou ainda mais as possibilidades criativas dos autores e seus arcos e foi transformando as HQs de heróis em algo cada vez mais confuso e inacessível para novos leitores. Chegamos enfim em 2017 e surge a ideia de mudar isso de uma vez por todas. O que nos quadrinhos isso equivale a, sei lá, uns 2 meses. E que melhor forma de trazer de volta aos gibis o brilho, a inocência e a magia do passado do que trazê-lo de volta para o centro dessa reconstrução, a principal obra que revolucionou a mídia no passado, para revolucioná-la de novo, só que pelo caminho contrário? Assim foi anunciado que haveria oficialmente um crossover de Watchmen Universo DC. Na história, Ozymandias, ao lado do segundo Rorschach, que nada mais é que o filho do psicólogo que a gente vê na obra original, entram em uma jornada por universos paralelos para encontrar o Dr. Manhattan, para fazê-lo retornar ao seu plano original de existência e salvar a Terra do cenário apocalíptico que se instalou após o plano do Ozymandias ruir e toda sua farsa ser exposta. Enquanto isso, o próprio universo DC passa por seus perrengues, quando uma série de teorias da conspiração sobre o porquê da maioria dos super seres do mundo serem dos Estados Unidos, colocam o universo DC igualmente num cenário apocalíptico de Guerra Fria.
Partindo dessa premissa, o quadrinho vai se desdobrando entre inúmeros arcos e personagens e ficando progressivamente mais intrincado e instigante conforme os mistérios acerca desses universos vão se esclarecendo. Mas o que temos ao fim da obra é uma grande homenagem ao que torna super-heróis algo tão belo e importante para as pessoas. O Geoff Johns foca especialmente na figura do Superman como sendo o ponto central dos inúmeros universos paralelos da DC e faz um pequeno estudo sobre a cronologia desse personagem nos quadrinhos e o que esses quadrinhos significam para as pessoas, de forma a subverter o niilismo ou a falta de humanidade do Dr. Manhattan em um fascínio pela beleza da vida e valor do significado dos super-heróis nessa nova história. É muito interessante como a HQ se inicia num cenário extremamente pessimista e tenebroso em ambas as realidades paralelas em que a HQ se passa, e vai progressivamente deixando de ser tanto Watchman e se tornando cada vez mais DC Comics. Na minha opinião, o resultado alcançado pela HQ foi bem impressionante, dado a dificuldade que beirava o impossível acerca da produção desse crossover. O Geoff Johns equilibrou perfeitamente uma emulação do estilo de escrita do Alan Moore com um conhecimento enciclopédico da cronologia DC e capturou o melhor dos dois mundos em um quadrinho complexo, multifacetado, que engloba desde temas extremamente relevantes de hoje em dia, como tensão política causada por notícias falsas, manipulação de mentalidade em massa e cinismo da arte moderna, enquanto ainda entregou exatamente aquilo que a série prometia, um resgate do otimismo nos quadrinhos modernos. A HQ tem alguns problemas, principalmente o final é bem forçado e joga fora a possibilidade de ter sido uma obra autocontida perfeita, e há vários elementos aqui que são bem desnecessários num ponto de vista narrativo, que só estão aqui para saciar as fantasias dos fãs que esperavam tantos anos por um crossover desse. Isso está em especial refletido na participação do comediante na história, a justificativa para ele estar na história é totalmente nada a ver, mas você tinha que dar aos fãs de alguma forma um encontro dele com o Coringa, então não leva a lugar nenhum, mas pro seu lado fã deve ser divertido. Mas esses problemas não pesam tanto na apreciação da obra. Uma coisa que essa sim eu acredito que pesa muito é simplesmente o fato de que a HQ atrasou tanto na sua publicação que quando finalmente foi concluída no ano passado, a sua mensagem já não era mais tão relevante. Os quadrinhos hoje já estão bem menos desesperançosos do que há 3 anos atrás. O problema atual dos quadrinhos de herói é muito mais eles estarem à sombra do sucesso dos live actions do que qualquer outra coisa. Então a sensação de terminar de ler as últimas edições, que meio que escancaram quais são os significados da HQ, é de muito esforço pra nada. A HQ, infelizmente, já estava completamente datada no mês em que foi concluída. Tanto que hoje pouco se vê comentando sobre ela e a gente mal passou um ano do seu lançamento, um dos crossovers mais aguardados de todos os tempos, e a HQ caiu quase que imediatamente no passado imaginário do público. E eu acho isso bem triste, principalmente dado que eu gostei bastante da obra. Já é minha HQ favorita do Geoff Johns, até porque eu não sou lá um grande fã da obra dele, e eu sinto que ao longo dos anos ela vai aos poucos ganhar um pouco mais de atenção e quem sabe no futuro seja respeitada como uma continuação bem digna da obra. Mas por enquanto a sensação que ela passa é de muito esforço para pouca coisa. Chegamos enfim à aclamada série do Damon Lindelof, não sei falar o nome dessa porra não, desculpa, eu acho muito estranho, são muitos L's, um Indy no meio, off depois, eu realmente fico muito confuso com esse nome. Aqui nós acompanhamos o universo de Watchmen elevado ao nosso mundo atual e procura trazer os mesmos moldes de discussão política e secular de Watchmen aos nossos tempos, e coloca como temática central da obra o racismo. E olha que ideia brilhante! É curioso perceber que, dado o leque absurdo de temáticas abordadas pela HQ do Moore, racismo incrivelmente não é uma delas. Pelo menos com certeza não é um dos focos da obra. Dadas declarações muito contundentes, diga-se de passagem, do Alan Moore comparando o cinema de super-heróis atual ao filme Nascimento de uma Nação e como os justiceiros mascarados é um conceito intrinsecamente ligado a essas ideias supremacistas de um grupo de pessoas ignorantes e apartadas da realidade e como essa recusa à maturidade e conceitos super-heróicos vazios abre espaço na sociedade para que injustiças, preconceitos e autoritarismos continuem a crescer, faria muito sentido que um dos pontos centrais da HQ do Watchmen fosse o racismo, mas a HQ foca muito mais em outros temas também muito relevantes, então partindo do conceito da série pegar o tema menos explorado de Watchmen e tão relevante para a atualidade é algo que eu só tenho elogios a tecer.
principalmente dada a forma que a obra faz isso. A gente vive num mundo em que Green Book ganhou o Oscar de melhor filme em cima de Pantera Negra e Black Klansman. É muito importante que não apenas o racismo seja discutido, mas que seja discutido de forma contundente e verdadeiramente provocativa. E a obra logo de início faz isso, expondo um dos maiores massacres racistas da história do mundo. Esse episódio é um grande choque necessário na zona de conforto do público, que sempre espera que temáticas sérias como essa sejam tratadas de forma family friendly. Então não apenas o foco temático é fortíssimo, mas a abordagem da série ao tema é pra ninguém botar defeito. Colocar os seguidores do Rorschach como uma espécie de Ku Klux Klan moderna é outra sacada genial que coloca em xeque a apropriação que grupos de ódio fizeram do personagem dentro do nicho dos fãs de quadrinhos. Expor a mentalidade de certos leitores da HQ original que não aceitam as críticas do Moore Gibbons às suas ideias preconceituosas é algo que acaba por justificar muito a existência dessa obra como um complemento ao material original, que dá a ele de volta um pouco mais da sua significação original e a reapresenta novos públicos e gerações da forma como deveria ser apresentada. Dito tudo isso, eu ainda tô meio longe de considerar essa série a obra-prima absoluta, incontestável e sem defeitos que tanta gente parece defender que é. A começar pelo quanto que a atmosfera da série destoa da atmosfera da HQ. Não que eu queira ficar preso ao quadrinho, mas é só uma questão de suspensão de descrença. Se eu vejo ninjas dando piruetas num filme de artes marciais, é algo perfeitamente aceitável dado ao teor que o filme me apresenta, mas se eu visse no meio de Cidadão Kane alguém dando um salto gigante, eu ia ficar bastante estranhado. E se passando no mesmo universo da HQ Watchmen, diferente até do filme que você pode colocar como sendo uma adaptação para um outro universo, é difícil para mim engolir coisas como uma escada de clones em direção ao espaço, um homem em camisinha entrando num bueiro do nada, ideias que parecem ter saído de desenhos animados dos anos 70, do tipo, porque ela é a filha do homem mais inteligente do mundo, ela logicamente é a mulher mais inteligente do mundo, yada yada yada. A série tem tantos desvios de tom que eu não consigo sentir nela o feeling do universo do quadrinho, que eu consegui sentir bastante na HQ do Doomsday Clock, por exemplo. O Gary Frank manda muito bem na arte e a atmosfera do quadrinho me lembra muito da obra original e me coloca mais situado no contexto em que a HQ termina. Ou mesmo no filme, que apesar de vários problemas que eu já discuti no meu vídeo sobre ele, a parte visual, fotografia, efeitos especiais e tudo mais cria uma atmosfera de perfeccionismo visual que transmite muito o feeling que eu tenho lendo a HQ. Eu sei que vão me massacrar por preferir algo do filme em relação à série, mas enfim, é a minha opinião. Com exceção de alguns momentos que são realmente maravilhosos, como todas as cenas em flashback que se passam na criação do Justiça Encapuzada, que são um espetáculo à parte. Mas meu maior problema com a série está no que ela parece passar, em relação a alguns dos pontos originais do quadrinho. Por exemplo, a ideia da HQ de que dar poder demais às pessoas as corrompe, ou permitir a existência de justiceiros é privatizar o valor da moralidade, ou na busca por vingança com o mundo a gente se torna parte do problema que a gente procura enfrentar. Enfim, discussões pesadas sobre ambiguidade moral e justiça com as próprias mãos. A HQ terminava tirando da mente dos leitores ideias como depositar o destino do mundo na mão de ídolos e heróis impossíveis e tomar as decisões por um futuro melhor a partir de agora e a partir de cada pessoa, usando da realidade para isso e dos mecanismos que temos nas mãos para tal. A série, por outro lado, parece caminhar mais para a ideia de que, dependendo quem está fazendo determinadas atitudes, elas se tornam mais compreensíveis. Chegando ao ponto de, no final, engrandecer a ideia de que os poderes do Dr. Manhattan pudessem estar finalmente nas mãos da pessoa certa, que então poderia salvar o mundo. Então a série caminha muito mais para um cenário maniqueísta de bem contra o mal, que a HQ completamente repudia. E apesar de eu entender que hoje em dia a gente realmente vive num cenário consideravelmente maniqueísta, eu ainda tenho um certo receio em deixar relativizar tanto as temáticas da HQ em prol da visão de mundo de quem está contando a história. Acima de qualquer coisa, eu entendo como a série vai se manter muito mais eterna e relevante na história da cultura pop do que qualquer outra coisa feita de Watchmen até então, com exceção da própria obra original, obviamente. E eu acho isso bastante justo. Bem, ao meu ver, ambas as
obras são muito contundentes e ressignificam a obra original para uma nova geração de duas formas que casam perfeitamente em suas respectivas mídias. Mas se eu tiver que apontar qual das duas traz o melhor complemento à obra original e mais tem sua existência justificada, sem dúvida nenhuma é a série. E ela tem potencial de se estabelecer como um ícone da cultura pop tão forte entre as séries de super-herói quanto ótima foi para os quadrinhos. Mas ao mesmo tempo eu acho o quadrinho uma obra um pouco melhor acabada do que a série. Em vários momentos da série eu senti como se tivessem produzido a primeira versão do roteiro que estavam escrevendo, sem aparar certas cenas que sobram ou certas ideias que destoam um pouco do tom geral do universo. Nesse sentido, a HQ faz um trabalho narrativo bastante impressionante e que merece mais carinho e atenção do que tem recebido. Então, por fim, meus amigos, eu digo com bastante satisfação que eu considero um empate. Ambas as obras eu duvidava que fossem ter metade da qualidade que tiveram, e eu tive ótimos momentos apreciando as duas. Por mais que eu continue considerando a obra original algo imaculado e sempre eu vou encarar ela como algo fechado, isso não me impede de maneira alguma de apreciar toda a beleza e genialidade contida nesses outros trabalhos que reverenciam o clássico, ao mesmo tempo que tem coragem de seguir em frente e entregar novas reflexões a novos tempos. Assim, as obras continuam a se renovar pela história e encantando novas gerações e se adaptando às novas gerações e novas ideias que vão surgindo. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente ficou de novo vendo a porra de um vídeo desse cara pra ele empatar de novo. Assim, eu também, eu vou lá pra você, eu desisti desse cara. Da primeira vez, pelo menos foi engraçado, sabe? Dessa vez não foi nem engraçado. Não foi nem engraçado. Empatou de novo essa porra. Eu tô puto, eu vou embora desse cara. Eu tô meu. Dessa vez eu concordo com você. Não dá mais pra assistir esse cara, não. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um pouco mais simples do que normalmente eu faço. Foi mais realmente para trazer uma certa discussão sobre as duas obras, que eu acho ambas bem interessantes. Como sempre, se inscrevam. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Se você puder, dá uma olhada no nosso Apoia-se e considere apoiar. Compartilhe o vídeo, curta, comente a sua opinião sobre essas obras. Até a próxima e valeu!